Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre ética e sociedade, certo? Vamos explanar então um pouquinho o conceito de ética de uma forma geral. Aí eu pergunto para vocês: ética é uma questão de moral? Sim, não, quem sabe? Bom, conforme os mandamentos, por exemplo, né? Não matarás. É uma questão moral de uma sociedade, certo? Ou seja, por uma questão moral, eu não devo matar, ok? Agora, e se eu precisasse matar para fugir de um campo de concentração? Aí eu acho que a ideia dessa moral não matar acaba mudando, né? Porque disso depende a minha vida, a minha sobrevivência, certo? Então há aí uma brecha entre o que é moral e o que é ético e que a gente precisa colocar, enfim, pesar de uma forma coerente. Então, se a gente buscar na história a questão da origem da ética, a gente pode começar citando Aristóteles, por exemplo, né? Para Aristóteles, então, a ética é a vitória da razão sobre os instintos, ou seja, né, não há uma dimensão moral normativa, não existem normas que justifiquem ou que estejam atreladas às questões éticas, certo? E além disso, a virtude, ela tem a ver com as paixões e as ações, nos quais o excesso e a falta constituem e são censurados, ao passo que o meio é louvado e constitui a retidão. Então, para Aristóteles, a ética ela está realmente focada na razão que nós temos sobre os nossos instintos. Já para São Tomás de Aquino, então, a ética é a aplicação dos princípios morais, ou seja, não há lacunas aí. Nós temos princípios morais, nós temos uma normativa e nós devemos seguir essas normativas à risca. Não importa se eu vou fugir dessa norma para salvar a minha vida ou não, como eu citei lá no início da questão do campo de concentração. Para Spinoza, já a ética ela é a aplicação do conhecimento que nós temos, né? E ele defende que não existe o bem ou o mal absoluto, né? Tudo depende, está atrelado às questões religiosas, ou seja, né? As más ações elas são feitas, são colocadas em práticas porque as pessoas não conhecem a um Deus maior. Max Weber, então, ele defende a ética por dois pontos de vista, pela convicção e pela responsabilidade. Então, para ele, a ética a partir da convicção é aquela que existe um conjunto de normas e valores que orientam o comportamento das pessoas na esfera privada, né? Ou seja, existe aquela lei moral e que eu estou convicto disso e eu levo isso para a minha vida. Porém, a ética da responsabilidade, então, ela está atrelada ao conjunto de normas e valores que orientam a nossa decisão na vida pública, né? Ou seja, a lei da eficácia, aquilo que eu quero ou não colocar em prática, né? Então, resumindo aí, para o Weber, a questão ética, ela está relacionada à aplicação da razão pragmática, ou seja, focada na realidade em que o sujeito vive. Já agora, se a gente pegar na contemporaneidade, a ética ela está associada ao que eu devo fazer para ser feliz, né? Então a ética ela trata do bom e do ruim, de valores particulares à sociedade e ao indivíduo. E a isso a gente tem a moral, que é o discernimento entre o bem e o mal, né, onde existem valores absolutos. Ou seja, a pergunta que eu preciso fazer quando eu falo de moral é o que devo fazer para ser justo? E na questão ética, como viver para ser feliz? Então, eu preciso atrelar esses dois conceitos dentro da ética vista no contexto contemporâneo.
E aí, se a gente traz esses conceitos sobre ética e moral para a comunicação, que é a nossa área, né? Então, como que a gente consegue distinguir o que é certo e o que é errado quando a gente fala de ética na comunicação? Será que a atual sociedade, então, ou seja, a sociedade em que nós vivemos exige realmente que o nosso trabalho ele seja realizado sem consciência, né? Enfim, como que a gente realiza o nosso trabalho dentro da comunicação? Como a comunicação atua hoje, né? Como a propaganda atua hoje, como os planejamentos de comunicação são feitos, realizados hoje pelas organizações. É pensando apenas no lucro, né, sem pensar na ética, ou há uma consciência por parte dos profissionais e das organizações como um todo? Então, como que eu decido, né? Como que eu decido o profissional que eu quero ser, como agir no mercado, né? De que forma trabalhar com a comunicação? Existem duas formas, né? Uma pelos princípios, ou seja, se eu opto pelos princípios, eu acredito que é por meio dos princípios morais que eu vou tomar as minhas decisões, né? Independente das consequências que se alinham às questões éticas, ou pelas consequências, ou seja, eu defendo que as decisões elas devem ser tomadas a partir dos resultados que vão provocar, né, na sociedade e na minha vida como um todo. Então, eu posso atrelar a minha decisão a esses dois conceitos, ou pelos princípios, né, aquilo que eu acredito ser o certo, ou pelas consequências dos meus atos, das minhas ações.